paz do Senhor, irmãos, mais uma vez estamos aqui para darmos a última aula de pneumologia. Hoje nós olharemos a pneumologia de uma perspectiva mais particular, né? Ou seja, os dons do Espírito Santo de uma forma mais particular. Amém? Então, aqui, iniciando aqui a leitura aqui da apostila, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, nós temos a seguinte recomendação de Paulo, né? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E esta é a razão dessa dádiva, para o que for útil. Não é o crente que escolhe o dom, mas é o Espírito Santo de Deus que o dá. Em Romanos capítulo 12, versículo 6, em Efésios capítulo 4, versículo 7, também nós vemos algumas outras formas de dons dadas por Jesus Cristo e por Deus. E uma das maneiras do Espírito Santo se manifestar, irmãos, é através dessa variedade de dons espirituais, né, concedidos aos crentes, como nós vemos lá em Coríntios, né, 1 Coríntios capítulo 12. E os dons eles operam no crente de modo regular. E o crente pode, e eles operam no crente de uma forma bem sucinta, né? E também os crentes, de sua forma, quando recebem os dons, ele pode também receber mais do que um dom para o serviço que se tem específico, que ele esteja fazendo numa missão, numa obra, numa evangelização, tá? Em alguma outra coisa. Recebe um dom específico ali numa hora, numa revelação, um sonho, um arrebatamento, um discernimento de línguas. Deus ele pode fazer dessa forma. E o crente ele deve desejar os dons, tá, irmão? Não somente um dom, mas os vários dons, tá? Em Coríntios capítulo 12, 31, Paulo ele fala sobre isso. A gente não deve buscar apenas um dom, mas vários dons, né? E isso é bom para a nossa caminhada, para o nosso ministério. Então também é incorreto pensar que quem tem um dom de operação exteriorizado, né, ou seja, mais visível, é mais espiritual do que aquele que tem o dom espiritual de operação mais interiorizado, né? Ou seja, menos visível. É incorreto nós pensarmos assim, né? Porque cada um tem uma função específica, tá? Também nós não devemos confundir os dons do Espírito com frutos do Espírito, tá? O qual eles se relacionam mais diretamente com o caráter e a santificação do crente, né? Os frutos do Espírito estão descritos lá em Gálatas, capítulo 5, dos versículos 22 e 23 ali. Então Satanás, irmãos, ele pode imitar também a manifestação dos dons do Espírito. Nós devemos tomar cuidado com isso, né? Os falsos crentes, disfarçados como servos de Cristo, eles podem fazer o mesmo, né? Nós vemos em Mateus capítulo 7 alguns exemplos, no capítulo 24 também, 2 Coríntios capítulo 11, pessoas tentando, se dizendo crente e tentando utilizar os dons espirituais para enganar as pessoas, né? Os falsos profetas, os falsos, né, pregadores, né? E o crente ele não deve dar crédito a qualquer manifestação espiritual, tá? Mas ele deve provar os espíritos, se eles realmente são de Deus. Isso é muito importante, porque senão a gente acaba sendo enganado, né? E até mesmo consagrando obreiros e obreiras na casa de Deus, mas que estão ali sendo usados por Satanás, e até mesmo eles não sabem, né? Estão possessos, estão depressivos, oprimidos por demônios, e aí acabam falando em línguas, dando profecias falsas, e aí as pessoas acabam acreditando. Então nós devemos ter um desses dons, que é o discernimento de espíritos, que é muito importante. Então não existem dos dons mais importantes ou menos importantes. Todos os dons eles são importantes, irmão, e necessários para a igreja, né? Porque são vindos de Deus e têm por objetivo o crescimento e edificação do corpo da igreja, tá? E o Espírito Santo é uma força santificadora, né? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, nós temos alguma referência que nos dá a entender que não é a nossa santificação que vai nos levar a ter dons, tá? Mas
é o Espírito Santo que vai nos levar à santificação, tá bom? E essa força divina, ela vem de Cristo, tá? Essa força santificadora, ela vem de Cristo. Então, ser cristão é possuir o Espírito de Cristo, não é? Como nós vemos em Romanos capítulo 8, versículo 9, temos uma referência. Ou o Espírito, em capítulo 5, versículo 5 também de Romanos, tá? O ser cristão é estar no Espírito também, tá tudo envolvido aí no capítulo 8, versículo 9, você também vai ler isso. Então, o Espírito Santo, ele também garante a filiação divina e a redenção do corpo da escravidão, tá? Do corpo da corrupção, né? No mesmo capítulo 8 de Romanos, agora no versículo 20 ao 22, nós vemos isso, que nós somos resgatados pelo Espírito Santo de Deus, né? E somos feitos filhos de Deus por isso. Então, o ser humano, ele deve nascer da água e do Espírito, né? Ou seja, nós sermos batizados não só no batismo da imersão do pecado, da morte do velho homem, mas também no batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, agora, depois dessas recomendações, dessas pequenas palavras, dessa perspectiva particular em que nós devemos fazer, prestar atenção em muitas coisas, buscar os dons, não somente um dom, mas vários dons, né? Saber que é o Espírito Santo que nos santifica e não nós nos santificamos para buscar o Espírito Santo, os dons e tudo mais. Agora nós vamos ver alguns dons motivadores, irmãos, tá? Ou seja, dados por Deus Pai, né? Que as referências elas se encontram em Efésios, tá bom? Capítulo 4, versículo 7, tá bom? Então, nós temos aí a profecia, o primeiro dom, ministério, segundo, terceiro, o ensino, quarto, exaltação, quinto, dar e repartir, sexto, liderança e sétimo, misericórdia. Então, em Romanos capítulo 12, versículo 3, porque nós vemos aí a primeira referência, porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tem em si mesmo o mais alto conceito do que convém, mas que pense de si mesmo sobriamente, conforme a medida de fé que Deus deu e repartiu a cada um. Então, no versículo 4, nós vemos, pois, assim como em um corpo temos vários membros, né, e nem todos os membros têm a mesma função. No versículo 5 nós vemos, assim nós, embora muitos, somos um só corpo, tá? Em Cristo Jesus, e individualmente corpos um dos outros, tá? No versículo 6, prosseguindo, de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se a profecia, seja ela segundo a medida de fé, se é ministério, seja em ministrar, e se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar, tá? E o que reparte, faça com liberdade, o que preside com zelo, e o que usa de misericórdia, faça isso com alegria, tá? Então, entrando aí nesse primeiro dom, né, em Romanos, me desculpa, eu dei a referência de Efésios, mas é em Romanos 12, né, os dons dados por Deus Pai. Em Efésios 4, 7 os dons dados por Jesus Cristo, tá? Em Coríntios 12, os dons dados pelo Espírito Santo. Então a gente vê aí o de profecia, irmãos. O dom da profecia tem relação com a palavra, com o falar, tá? Com o pregar, com o anunciar. E o crente com o dom de profecia é guiado a falar dos assuntos e dos temas do Espírito Santo e lhe incumbe. E ao estudar a palavra, o Espírito guia para expor com interesse o que o povo de Deus precisa ouvir, irmãos. Tá? E o propósito desse dom é edificar, exortar, confortar, instruir e aperfeiçoar o corpo de Cristo. E as profecias elas devem ser julgadas, tá? Em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, versículo 29, o apóstolo Paulo ele nos orienta a julgar as profecias, os espíritos. E a gente vê isso em Atos também, quando Paulo ele sai de Tessalônica, que vai para Bereia, de Filipos para Bereia, na sua terceira viagem, se não me engano. Os bereanos eles conferiam que
eles já serviam a Deus segundo a lei. E quando Paulo foi anunciar segundo a lei a Cristo, que era o Messias, que a lei falava do Messias, de Cristo, eles conferiam na palavra de Deus. E muitos deles, como os receberam de bom grado, muitos se converteram, os bereanos, e marcaram. Me desculpe, irmão, acho que é quando ele sai de Éfeso, tá? Eles saem de Éfeso corridos. Então, este dom, ele não transforma o usante em profeta, tá? Um profeta recebe diretamente de Deus a mensagem. Note que este dom é proporcional à fé, irmãos. Isso significa que o crente que for mais crente na verdade de Deus é capaz mais e melhor expor essa verdade, tá? E passando aqui para a próxima parte, no domínio e na dependência do Espírito Santo. Então, depende muito da fé, do que Deus vai falar com você através da palavra, né? Aquele que tiver mais fé, né, será mais usado em profecias. Amém, irmãos? Então, isso é a questão da pregação, tá? Não a questão da profecia propriamente dita, você se tornar um profeta. E se a gente for analisar, acaba que é um fim que chega no mesmo, é um meio que chega no mesmo fim, não é? Então, o dom de ministério, segundo dom, este dom ele está relacionado com o serviço espiritual com os crentes, tá? A humanidade e a vontade, a humildade, desculpe, irmãos, e a vontade de proporcionar o suprimento das necessidades do povo. Tá? Esse é um dom de ministério, né? Ou seja, não só dos outros povos, mas também do povo de Deus. E são as funções desses dons, né? A preocupação de proporcionar o suprimento das necessidades. Então, um crente com este dom, ele é capacitado para ajudar com palavras e atos as dificuldades das pessoas da igreja local, né? A igreja local também entendida como bairro, né? Mesmo as pessoas não crentes, né, devem ser tratadas como membros da Igreja Universal, que você tenta resgatar novamente. Então, o servidor é um crente com muita boa reputação e ele dá um excelente testemunho também no meio dos crentes e tem a ousadia em falar da sua ligação com Deus. Ou seja, ele não tem medo de falar que ele é crente, mesmo que ele seja impedido, né, ameaçado e tudo mais. Terceiro dom, irmãos, dom do ensino. Este dom, ele está ligado ao dom de mestre, tá? O crente com este dom, ele é poderoso nas escrituras. Ele conhece os temas pregacionais das escrituras, ele sabe explicar tudo quanto lhe é dado pelo Espírito Santo, tá? E a sua instrução na palavra é conhecida e ele é preciso e convincente também nas coisas do Senhor. Tá? E a sua base é só a palavra de Deus, né? E ele, para justificar as coisas, outros ensinamentos que ele passa são subsídios, né? De estudo para complementar, para embelezar mais as coisas, mas a sua base é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem resposta para tudo, embora muitos não acreditem, né? Então, quarto dom, de exortação. Este dom ele está diretamente relacionado para a chamada da atenção, tá? E de encorajamento dos crentes perante as dificuldades gerais, sociais e espirituais, né? Porque a gente pode relacionar aí das pessoas como um todo. Ele também proporciona aos crentes a maturidade, tá? E tem por objetivo elevar a moral, tá? E a consciência para a virtude da filiação divina, tá? E é um dom motivador que normalmente está associado ao dom de ensino, tá bom? O exortador é um crente que estimula os crentes individualmente e a saberem sofrer e a terem resistência na paciência, né? E darem-se também ao amor fraternal, tá bom? Ele estimula a fé ao crescimento na comunhão com Deus. Ou seja, esse é o dom de exortar, né? Então, nós estamos falando aqui de dons motivadores, então todos eles nos vão motivar a alguma coisa, né, dentro da obra de Deus. O de exortação também ele está muito ligado a isso, tá bom?
Outro dom, quinto dom, de dar ou repartir, irmãos. Este dom tem a particularidade de o crente ter a capacidade e a vontade de dar sem procurar com isso algo em troca, querer algo em troca. Então isso é muito legal, receber, tá? É um desejo normalmente associado à assistência material do corpo de Cristo, ou seja, a assistência social, né? Está muito ligado a isso. Então esse é um dom também de dar e repartir. Você que tem dificuldade aí de ofertar, de repartir as coisas, tá vendo? Procure esse dom que vai ser legal, tá vendo? Isso explica, né, para muitas pessoas que gostam de falar aí que os crentes roubam, fazem isso, fazem aquilo, né, que os pastores, mas é por causa que muitas pessoas têm esse dom de dar e repartir, irmãos. Por isso que a igreja é próspera, e isso inveja o mundo, tá bom? Liderança, irmãos, é um outro dom, tá? E este dom ele está relacionado com o governo, tá? Ele indica a posição de autoridade e responsabilidade, né? E o dom ele deve ser usado com diligência, ou seja, o que ser usado com diligência? Com empenho e com esforço. Também ele deve ser usado com zelo. Usar o dom com zelo é usar com dedicação. Então esse dom ele dá capacidade, irmãos, ao crente discernir com autoridade a necessidade de disciplina e obriga a uma constante vigilância quanto ao estado espiritual da igreja, tá, local. E um crente com um dom de liderança, ou seja, esse dom de governo, ele é alguém com capacidade para tomar as decisões difíceis, mas que são sempre acertadas. É óbvio, porque ele é guiado por Deus, né? Então, essa é uma característica desse sexto dom, que é o de liderança. O sétimo dom, né, que é o dom de misericórdia, que deve ser feito com alegria, é semelhante ao dom de dar, tá? Com a diferença que neste dom se insere a compaixão para com o necessitado, seja crente ou não, sejam necessidades espirituais para a salvação ou não. Então a gente conclui aí essa exposição dos dons, né? Dos dons motivadores desses 7 dons. Agora a gente vai também utilizar, irmãos, aqui para finalizar essa aula, alguns exemplos da atuação desses dons motivadores, tá? Então imaginemos uma jarra colocada sobre um suporte no meio de uma salinha, tá? E alguém ao passar por ali toca sem querer no suporte. A jarra cai e se quebra, se parte. E o que faria cada crente com um dom motivador, neste caso virtual? Nós vamos exemplificar aqui cada um desses 7 dons. Um exemplo, se a pessoa tivesse um dom, o que ela falaria? Tá? Para vocês ficarem com mais facilidade de entender. O dom da profecia, ele falaria assim, ó: é consolável colocar essa jarra num canto da salinha e ali ela estará resguardada dos perigos iminentes. A pessoa com dom de ensino falaria assim, ó: a forma redonda da jarra enquadra-se bem no suporte, né, com base mais larga, de modo a ter uma boa sustentabilidade. A pessoa com dom de ministério, ele falaria assim, ó: não se preocupe, eu trato de limpar essa sujidade, tá vendo? O dom de ministério, como é diferente. Agora o dom de exortação: amigo, você não é inteiramente culpado, tá, da jarra cair, mas ela não deveria estar ali. Não se preocupe, nós vamos tentar resolver esse problema. E o dom de doar, né, ele falaria assim, ó, a pessoa: vamos procurar pagar a jarra ao proprietário e eu estou disponível para ajudar em 50% e procurar uma jarra parecida. Tá vendo? Aí a gente utilizou esses exemplos, né, só para ilustrar aqui mesmo, de uma forma bem simbólica, como cada um falaria, amém, irmãos? Então essa é a nossa aula de hoje, terceira aula de pneumologia que fecha, né, essa matéria. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor e até a próxima aula.